Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o André, eu sou facilitador e responsável pelo conteúdo aqui na Prime Sale e hoje eu tô gravando esse vídeo para falar sobre engajamento resiliente, um tema super relevante que a gente vem abordando já há algum tempo e que a gente até criou uma ferramenta, para facilitar o entendimento chamado Canvas do Engajamento Resiliente, e hoje eu tô aqui para explicar um pouco mais sobre essa ferramenta. Mas antes disso eu queria retomar o contexto e o conceito do que é o engajamento resiliente. A ideia por trás do engajamento resiliente é construir ações práticas dentro das organizações para manter os times engajados no longo prazo, sustentando inclusive as mudanças de rumo. O engajamento hoje é um grande desafio nas organizações. A Gallup, uma empresa de pesquisa, anualmente traz um relatório chamado Global Workplace e mostra que a grande maioria das pessoas dentro das organizações não está engajada. Na verdade, 1/3 das pessoas está engajada apenas, tanto na força de trabalho como nas lideranças, então o engajamento é sim um grande desafio. E por isso que a gente criou esse Canvas do engajamento resiliente. E a gente fala muito sobre engajamento resiliente e trata de duas áreas distintas assim, nessa disciplina. A questão de reconectar as pessoas com a sua função, com o seu time, com os resultados, criar significado, criar estruturas que deem significado para aquilo que ela está fazendo e ela consiga mensurar a evolução dela e os impactos que ela tem dentro da organização. Então, basicamente, o Canvas de Engajamento Resiliente é uma ferramenta para ajudar as lideranças a reengajar os seus membros do time. Então, um Canvas é um quadro, A gente tem no Canvas do Engajamento Resiliente, então, 9 blocos, e ele está dividido em dois lados, assim. O bloco do meio, o bloco central, é referente à pessoa que a gente vai fazer o Canvas. Então, ali dá para colocar o nome, quem é aquela pessoa, quem é o cargo, eventualmente, se tiver uma mensuração sobre engajamento, é importante utilizar. A gente sabe que tem algumas empresas que mensuram isso através de alguns assessments, através de algumas pesquisas de push que vão monitorando quanto aquela pessoa está engajada ou não. Então é importante usar todas as informações que a gente tiver sobre a pessoa que a gente está fazendo o Canvas ali no meio. E aí então, no lado direito do Canvas, a gente vai ter a questão mais pessoal mesmo. A gente tem quadradinhos de relacionamento, habilidade, autonomia e papéis de desenvolvimento, que estão muito relacionados ao desenvolvimento da pessoa. Já ao outro lado, a gente tem quadradinhos de valores e comportamentos, objetivos da área, consequência e exemplos, que são muito mais a relação daquela pessoa com a área, com a empresa em si. Então, se de um lado a gente tem questões mais pessoais de desenvolvimento, do outro a gente tem a relação daquele membro com a empresa e com os resultados. Então a gente sugere começar pelo meio, obviamente, descrever quem é a pessoa que a gente vai estar realizando o Canvas de Engajamento Resiliente, e depois a gente convida a passar por esse lado mais pessoal. Recomendo, apesar de não ter certo e errado, recomendo que a gente comece lá pela ponta direita, onde a gente tem o quadradinho de habilidades e de desenvolvimento. Então esses são quadrados muito importantes, são blocos muito importantes que falam sobre, obviamente, o primeiro, habilidades. São as habilidades que aquela pessoa tem, as principais características que ela tem, ou seja, quais são as fortitudes que ela tem dentro do time. Então esse é um ponto bem importante para você realizar e conseguir ter clareza, onde essa pessoa realmente gera impacto, quais são as habilidades fundamentais que ela tem para o nosso time. Abaixo do bloco de habilidades, a gente tem o bloco de desenvolvimento, que é justamente uma conversa em, ok, ele tem essas fortitudes, essa pessoa tem essas fortitudes, mas o que ela pode melhorar, aquele delta de desenvolvimento. Ok, a gente precisa para os próximos desafios que essa pessoa melhore nesses quesitos. E a partir daí, então, nesse bloco de desenvolvimento, a gente vai listar quais são essas habilidades, sejam soft skills, sejam hard skills, que ela vai desenvolver e como, inclusive, a gente pretende desenvolver ela. Você deve estar se perguntando, André, esse Canvas é para fazer sozinho, é para fazer com a pessoa? Como você sugere isso? Olha, na verdade, como eu falei, não tem certo e errado. Vai depender muito da sensibilidade da liderança para entender o momento daquele colaborador. Se ele estiver ativamente desengajado, é até interessante trazer ele para alguns blocos. O bloco de desenvolvimento, por exemplo, com certeza eu recomendo que seja feito a 4 mãos. Para você mostrar quais são as características desejadas para esse próximo ciclo e convidar a pensar junto aquele membro do time de como a gente pode desenvolver isso. De qualquer maneira, eu acho que o líder pode fazer uma versão prévia desse material e depois sentar junto com o membro do time para conseguir costurar e afinar os últimos detalhes. Então eu acho que é sempre bom ter a participação daquele membro do time, afinal a gente está falando sobre engajamento, sobre conectar a
pessoa, né, com os propósitos pessoais, com os propósitos da empresa. Então esse tipo de canvas é, de uma certa maneira, um plano de desenvolvimento daquela pessoa, é um plano de reconexão dela com a empresa. Então é muito importante que a gente envolva de alguma maneira um membro do time. Então não pode ser algo completamente autocrático, em que a liderança pensa, executa e simplesmente comunica. Bom, eu sugeri começar pelos blocos de habilidade e desenvolvimento, que são blocos muito pessoais, né, se referem ao indivíduo que a gente está fazendo esse canvas, que mostram os pontos fortes dele e falam as possibilidades de desenvolvimento. Os blocos logo ao lado, de relacionamento e autonomia e papéis, tem a ver com a relação entre o líder e o liderado, entre o cara que a gente está fazendo esse canvas e o líder que está, né, promovendo esse processo de reengajamento. Então a questão do relacionamento é a maneira com que o líder vai manter o contato com relação a esse assunto do engajamento. Como a gente vai conversar sobre isso, como a gente vai avaliar como esse canvas está acontecendo na vida real, como é que eu vou fazer a mensuração e o acompanhamento desse tipo de processo. Então o relacionamento é isso, é a definição ali através de uma reunião semanal, reuniões periódicas, se todo o time vai estar realizando, se a gente vai trazer isso para uma grande reunião. É simplesmente uma forma de manter esse assunto ativo e de quanto em quanto tempo eu vou retomar e revisitar o canvas do engajamento resiliente com aquele membro do time. Já a questão de autonomia e papéis é fundamental. A gente tem um canvas de alinhamento, né, que vai falar mais sobre como construir essa autonomia e esses papéis, mas aqui é um espaço para o líder conseguir colocar quais são os limites da atuação daquele membro do time, o que a gente espera dele, até onde ele pode ir, que decisões ele pode tomar. Então eu acho que é super importante esse quadrado, esse bloco, porque ele realmente vai dar o espaço que aquele membro do time tem. A gente sabe que a autonomia é um elemento fundamental do engajamento. Então, eu acho que é muito interessante a gente usar com calma, com parcimônia e realmente, inclusive, podendo criar escalas de autonomia, né? Ele vai começar nesse universo aqui, mas daqui a 2 meses, quando eu revisitar esse canvas, eu posso ampliar um pouco isso, porque ele vai estar ganhando autonomia e o papel dele dentro da organização vai ser mais relevante. Bom, esse é o lado relacionado ao indivíduo e a relação dele com a liderança e com o papel dele do dia a dia. Agora a gente vai pular para o outro lado do canvas de engajamento, onde a gente vai falar um pouco mais da relação desse membro do time com os objetivos e valores da empresa como um todo. Então, lá na ponta, na outra ponta, no extremo oposto, né, a gente tem os blocos de valores e comportamentos e exemplos. Então, acho que são blocos também fundamentais para mostrar o que a gente espera de comportamentos e valores daquela pessoa. Podem ser os valores da organização, a gente sabe que tem organizações que têm valores muito bem estabelecidos, mas eventualmente tem times que operam com valores distintos, né? A gente chama isso de microcultura de time. Óbvio que eles não são opostos, mas às vezes alguns times têm alguns valores além dos valores da organização, que são muito valorizados pela liderança e pelos outros membros do time. Então aqui é um espaço para você colocar esse tipo de valor e reforçar para ele que são esses os valores que guiam o nosso dia a dia. Então, esse tipo de valor e comportamento é aquilo que a gente valoriza. É muito importante para o membro do time se engajar, saber em qual contexto ele está inserido. Então, isso é fundamental. E logo abaixo a gente tem o bloco de exemplos, que é justamente um espaço para a gente colocar quem são eventualmente os membros do time ou de outros times que nos inspiram e que podem servir de exemplo e de inspiração para o membro do time que a gente está realizando o canvas do engajamento. Então esse tipo de exemplo é muito importante porque ele tangibiliza os valores e os comportamentos, ou seja, ele mostra para os membros do time como esses comportamentos são efetivamente realizados na vida real. Então exemplos são muito importantes, eles afetam as crenças das pessoas e ajudam a gente na transformação cultural. Os últimos 2 blocos, né, não necessariamente os menos importantes, apenas na nossa ordem de preenchimento, são aqueles quadradinhos relacionados aos objetivos e às consequências da tarefa daquele membro do time. Então, em cima, a gente tem os objetivos da área empresa. É sempre bom colocar esses objetivos, deixar bem claro para esse membro do time para onde a empresa está indo, quais são os objetivos que ela visa no curto e no longo prazo, para que ele entenda exatamente, ok, é essa a direção que a gente está tomando, é isso que a empresa quer conquistar. Normalmente, nas organizações, as pessoas entendem os objetivos da área delas, né, do time delas, mas às vezes fica muito distante para onde a organização está indo. Então é papel da liderança, sim, reforçar isso, mostrar isso e deixar bem claro, olha, a gente está contribuindo para a empresa ir para esse caminho. Seja a área que for, seja a área de manutenção, a área de recursos humanos, a área de produção, é muito importante que a gente entenda, esse é o caminho que a empresa está indo.
Legal? Legal. E o último quadrado, então, é o quadrado das consequências, que é justamente mostrar para ele qual é a parte dele dentro desses objetivos todos. Ou seja, como ele está impactando. E aí podem ser demonstrativos mais financeiros, mostrando onde a gente está conseguindo impactar dentro da organização, ou até depoimentos de clientes externos e internos, mostrando como o trabalho desse membro do time está impactando a vida das outras pessoas, seja internamente, outras áreas da empresa, seja externamente clientes que se beneficiaram de algum produto, de algum serviço no fim do dia e que aquilo mudou a vida deles. Então é isso, pessoal. Esse é o Canvas do Engajamento Resiliente, uma ferramenta muito importante para a gente manter os membros dos nossos times na mesma página, no mesmo barco e sempre engajados para poder entregar ao máximo e a gente conseguir construir um time de alta performance. Ele é um canvas por quê? Porque a gente pode preencher ele, usar post-its, fazer a 4 mãos e principalmente revisitar sempre que possível. Uma máxima que a gente sempre fala na Prime Sale é: o que nos traz até aqui não necessariamente é o que nos leva até lá. Então esse canvas precisa ser revisitado constantemente. Existem vários blocos, como autonomia e papéis, como desenvolvimento, como as consequências e objetivos, que estão em constante transformação. Então a gente precisa atualizar isso sempre. É muito importante que a gente se debruce sobre essa atividade, convide o membro do time a fazer parte de alguns blocos ou mesmo da sessão toda e consiga manter isso à vista para que ele consiga enxergar e a gente possa revisitar constantemente, sempre a 4 mãos. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, tem muito mais coisa na Toolbox da Prime Sale. Nós temos o nosso canal de YouTube, onde a gente fala frequentemente sobre assuntos de times e líderes de alta performance. E se você quiser saber mais sobre engajamento resiliente, entre em contato conosco, que a gente está muito disponível para te ajudar. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima.